Boa tarde a todos, bem-vindos aqui a esta apresentação. O meu propósito é tentar ajudar-vos a encontrar o vosso emprego, dando aqui algumas dicas que poderão ser úteis aqui para a próxima procura de emprego. Então, iniciando aqui, partilhando aqui convosco a nossa plataforma 100% digital, é conhecida como Clã, by Multipessoal. É uma solução de emprego 100% digital para todos os candidatos e colaboradores. Basicamente, basta acederem a clã.pt, que é aqui também disponível, está disponível em qualquer browser e também em qualquer dispositivo. Peço perdão. Nós criámos aqui esta solução, para todas as pessoas que neste momento estão à procura de emprego em Portugal e também para os colaboradores, que nós colocamos diariamente nos nossos clientes. E basicamente o que é o Clã? É uma plataforma, 100% digital, onde vocês podem acompanhar, a vossa jornada enquanto candidato e um dia mais tarde enquanto colaborador de A a Z. No momento em que se candidatam, conseguem perceber quando é que a candidatura foi feita, quando é que a candidatura foi visualizada e o exato momento em que a candidatura começou a ser tratada e todos os passos até chegar à fase final de colocação aqui no cliente. E depois também toda a parte de contrato é assinada digitalmente e toda a burocracia está nesta plataforma. Portanto, vocês têm acesso a tudo o que é relacionado com este processo e também com a vossa concretação através da vossa página no Clã. Nós, apesar de apresentarmos aqui como Clã para os candidatos, não deixámos de ser multipessoal, continuamos a ser multipessoal, temos aqui um posicionamento um bocadinho diferente. O Clã é a nossa forma de fazer a ponte com os nossos candidatos, enquanto que a multipessoal é a forma de fazermos a ponte com os nossos clientes. Os nossos clientes conhecem-nos como multipessoal, já os nossos candidatos como Clã e já temos aqui experiência nesta área aqui há cerca de 30 anos. Vou mostrar-vos agora aqui um pequeno vídeo, ainda aqui sobre o Clã, e depois inicio aqui também algumas dicas para encontrarem o vosso próximo emprego. Então conta lá, já arranjaste emprego? Olha, já. Empresa porreira, bom ambiente e foi mais fácil do que pensar. E o melhor é que fiz e continuo a fazer tudo a partir do Clã. Não é a Clã. E é 100% digital. Do recrutamento ao pagamento. Não é a Clã. A seleção, a contratação e tudo o que precisares. Tudo digital. Não é Clã. Também estás à procura de emprego? Encontra-nos em clã.pt e junta-te a nós. Clã, a solução 100% digital que te liga ao emprego. Então, antes de começarmos aqui a procura de um novo emprego, ou aqui a procura de um novo projeto profissional, tudo começa pela pesquisa. E temos aqui alguns passinhos que devemos seguir. Primeiro, traçar objetivos tangíveis, sejam a curto ou a longo prazo, perceber aquilo que eu gostaria de fazer. Os exemplos que temos aqui: gostava de ser gestora de um projeto, gostava de ter um emprego no setor financeiro. Tentar perceber aquilo que nós gostaríamos de fazer. E depois, a partir daí, já temos um ponto de partida, portanto, tentar aqui identificar a área de atuação para conseguirmos chegar até esse objetivo. Aqui, depois, tentar perceber aqui a área de atuação, se é uma área mais direcionada para a área comercial, uma área financeira, uma área operacional, e tentar perceber aqui em que área é que em que eu estou mais confortável. Depois, entender quais também as funções a desempenhar, perceber que gostava de experimentar a realidade de um departamento de marketing, gostava de experimentar a realidade de um departamento financeiro e, às vezes, mesmo que se calhar possamos achar que vamos gostar muito de uma área, porque sempre tivemos interesse nessa área, às vezes chegamos, experimentamos e não é exatamente aquilo que nós estávamos à espera e acontece, está tudo bem, serve para aprender aquilo que se calhar não gostamos tanto. Algo que podemos também fazer, mapear algumas empresas target, sejam nomes muito grandes, conhecidos nacionalmente, sejam empresas onde conhecemos pessoas que trabalham e que parece ter muito bom ambiente, muito boa cultura, que acaba sempre por ajudar depois a tentar afunilar aqui a nossa pesquisa para um novo emprego. E, não últimas, não menos importante, definir um local de trabalho.
Atualmente temos vários regimes de trabalho, 100% presencial, híbrido ou remoto, portanto tentar perceber o que nos faz mais sentido. Por exemplo, se viver numa zona que é bastante afastada de uma grande cidade, tentar perceber se de facto faz sentido um trabalho 100% presencial ou se não seria mais interessante um trabalho híbrido que podia diminuir aqui as idas a essa grande cidade e reduzir os custos que essas deslocações têm. Peço aqui desculpa. Após termos aqui a nossa pesquisa feita, termos encontrado aqui algumas vagas que nos fazem sentido, passamos para a candidatura. Portanto, vemos uma vaga que nos faz sentido, analisamos muito bem a vaga. Tentar fazer matches com pelo menos 50% ou mais dos requisitos, porque isto vai aumentar significativamente a hipótese de sermos contactados por o recrutador. Depois, apresentar todas as informações que são solicitadas na candidatura. O CV é sempre pedido, muitas vezes podem também uma carta de apresentação ou de motivação, um vídeo a falar um bocadinho sobre nós, qualquer outro documento, às vezes podem pedir, por exemplo, registro criminal, o que seja, portanto, tentar sempre garantir que temos esses documentos para partilhar com quem está a recrutar. E, obviamente, tentar manter os documentos o mais atualizados possíveis. Às vezes começamos uma nova oportunidade há relativamente pouco tempo, mas não estamos 100% satisfeitos e queremos procurar algo que nos faça sentir mais felizes. Está tudo bem, só que às vezes não tivemos tempo ainda de atualizar o currículo, essa função que estamos a desempenhar atualmente não está lá, portanto percam 5, 6 minutos só a colocar o que estão a fazer atualmente para atualizar ao máximo os documentos que vão enviar. Depois, ter sempre muita atenção ao detalhe, por vezes, ao escrevermos um CV, ao escrevermos um e-mail, pode haver um ou outro erro. Apesar de relermos, às vezes podemos também não notar esse erro, portanto, garantir sempre que não há erros ortográficos, que está tudo direitinho, e garantir também que estamos a partilhar o nosso CV, os nossos documentos, no idioma em que está aqui também a candidatura que vamos fazer. Se por acaso o anúncio pedir para indique que devem se candidatar diretamente num site. Por exemplo, pedir-vos para candidatar diretamente no Clã, às vezes pensamos, não me apetece tanto ter que estar a passar aqueles passinhos todos para me inscrever. São 5 minutos, são informações sobre nós que nós colocamos em muitas outras plataformas online. Portanto, esses 5 minutos que se perde, que na realidade não se perdem, podem depois ser decisivos para a seleção do perfil, porque dá visibilidade ao recrutador sobre o nosso perfil e ficam logo com o nosso CV. E por último, obviamente, manter a atenção sempre ao telefone e ao e-mail, depois iremos partilhar esses contactos, portanto, estarmos atentos à possibilidade de um contacto aumenta, obviamente, a oportunidade de depois, mais tarde, sermos selecionados. Então, após pesquisa, após candidatura, somos chamados para uma entrevista e algumas coisas que devem ser tidas em conta. O que fazer e o que não fazer. Então, o que fazer? Obviamente, tentar manter um dress code que seja adequado ao momento da entrevista. Não precisa de ser nada extremamente formal, ou algum cuidado na forma de vestir, algum cuidado também na higiene pessoal. Pontualidade também. Não tem mal nenhum chegarem ao local de entrevista ou entrarem se for remoto, entrarem na entrevista um bocadinho mais cedo. Às vezes, principalmente se calhar em entrevistas remotas, pode haver um ou outro percalço ou no computador ou na própria plataforma que estão a utilizar para fazer a entrevista. Portanto, se forem um bocadinho antes, conseguem mitigar também esses percalços que podem acontecer. Manter um discurso e uma postura adequada, ou seja, tentar sempre que quando vos fazem perguntas, responderem à pergunta diretamente, sejam assertivos, não respostas muito curtas, mas também não respostas muito longas. Façam questões pertinentes, questões que, para vos tirar qualquer dúvida que possam ter sobre o projeto, sobre o perfil, sobre o regime de trabalho, sobre os benefícios, o que for, o que interessa é que saiam da entrevista 100% esclarecidos. Isto acaba também por demonstrar interesse e por demonstrar que estão realmente interessados aqui na função para a qual se candidataram. Salientar conquistas é sempre importante, acaba por destacar uns candidatos uns dos outros e faz com que depois, no processo de seleção, o recrutador se lembre: olha, este teve aqui uma conquista muito boa que acho que poderia ser muito interessante trazer para trabalhar connosco. E, obviamente, manter sempre uma atitude positiva. Às vezes estamos nervosos numa entrevista, achamos que não corre muito bem, sentimos logo aqui alguma derrota. Não vale a pena, porque de facto pode ter corrido muito bem,
pode ter sido só algum nervosismo e não quer dizer que as coisas sejam assim tão más. Por outro lado, há algumas coisas que não se devem fazer. Ter algum juízo de valores sobre outras empresas, empresas pelas quais passamos, não é muito correto, não é muito adequado. Mentir também não se deve fazer, isto porque depois, mais tarde, a mentira que vocês fizeram poderá vir a ser mais explorada e depois podem ser apanhados e nunca é muito simpático. Obviamente, não usar o telemóvel, estão ali no momento da entrevista, é para estarem mesmo naquele momento. Tentar evitar usar qualquer tipo de acessório, um chapéu, óculos de sol, algo que seja assim mais adequado. Tentar, obviamente, não ingerir alimentos ou pastilha. Acho que a água pode ser aqui uma exceção, mas tentar, obviamente, aqui evitar esse consumo. Manter uma postura, obviamente, aqui mais direita, mais formal. Não divagar nas respostas, um bocadinho vai ao encontro, um bocadinho do que disse anteriormente, aqui de tentar ser assertivo nas respostas que dão. E algo que nunca devem fazer é não pesquisar sobre a empresa. Uma vez que se estão a candidatar a uma vaga, obviamente que uma das questões que será feita é, então, porquê, por exemplo, a multipessoal? E não quer dizer que tenham de dar uma resposta super completa, como se fossem experts na empresa e como se trabalhassem nessa empresa há 30 anos. Mas uma resposta breve, algo que viram na internet quando fizeram a vossa pesquisa, que mostra que realmente tiraram esse tempo para pesquisar um bocadinho sobre a empresa a qual se estão a candidatar. Aqui, como vocês, se passarem os olhos aqui pelos nossos stands, nós temos algumas vagas disponíveis. Estas são apenas algumas que estão disponíveis nesta feira, hoje, mas se passarem aqui pelo clã, vão ver que nós temos muito mais vagas em aberto, de norte a sul do país, para todo o tipo de setores e áreas de atividade. Portanto, se algo que está hoje aqui não vai tanto ao vosso encontro, percam os tais 5 minutos, inscrevam-se no clã e vejam se de facto há alguma coisa que vos pode fazer sentido. E se realmente se fizer sentido, candidatem-se. Se tiverem dúvidas, nós temos uma linha disponível para vos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Portanto, tenham sempre à vontade e tenham mesmo a curiosidade de passar pelo nosso site e ver o que é que temos para vocês. E pronto, esta era aqui a minha apresentação para vocês. Estejam à vontade para colocar questões e para me perguntarem o que quiserem. No que eu puder ajudar, eu irei sempre ajudar. Não sei se alguém tem alguma questão, estejam à vontade, podem escrever no chat, estejam mesmo à vontade para as colocarem. Então, o Tiago tem aqui uma. Vou primeiro responder aqui à questão do Tiago. Algumas vagas aparecem com requisitos, mas não constam são obrigatórios ou preferenciais. É viável? Sim, obviamente que quando há distinção de obrigatórios, e preferenciais, devemos sempre garantir que temos, em primeiro lugar, os obrigatórios. E depois, então, tudo o que tenhamos como preferencial é sempre muito bom. Mas se por acaso, a vaga não tiver essa distinção entre obrigatórios e preferenciais, mas o seu perfil corresponder, à maioria dos requisitos que pedem,
acho que sim, acho que se deve candidatar, acho que se deve sempre candidatar. O clã funciona aqui na área de recrutamento, Filipe. Aqui, no caso, o Filipe pode se candidatar a qualquer uma das nossas vagas, nós tratamos da sua candidatura, mas é sempre aqui na ótica de recrutar os candidatos para os nossos clientes. Então, Jarmison, aqui, sugestão de template. Obviamente que o template que eu acho que é mais utilizado e que acaba por ser mais comum é o template europeu, o Europass. No entanto, acho que se, por exemplo, há variedíssimas plataformas onde pode criar um novo currículo, um currículo mais personalizado e diferente dos outros. Uma plataforma que eu utilizo muito e eu que eu acabo também por aconselhar é o Canva. É muito fácil de utilizar, muito user-friendly e acaba por conseguir personalizar o seu currículo, fica exatamente da forma que quer e acaba sempre por ser diferente dos restantes e por isso poderá sempre também destacá-lo. Emily, relativamente aqui ao inglês, por norma, a forma correta, obviamente, de colocar a necessidade de inglês numa vaga é sempre colocar aqui qual o nível que se deseja. No entanto, quando não se coloca, obviamente que a situação fica um bocadinho dúbia e fica ambígua, nós não conseguimos perceber exatamente o que é, mas ahm, mas pode sempre fazer a candidatura e depois, se for selecionada, então questionar se de facto é só um nível básico, um nível intermédio ou um nível avançado. Vanessa, aqui acredito que esteja a falar no registro do clã. Portanto, aqui o que pode fazer é, no site no nosso website, inclusivamente no site do clã, tem lá alguns contactos de apoio aqui, para dar suporte realmente ao candidato. Portanto, esteja à vontade para fazer esses contactos, para ligar para esses números, porque eles lá conseguem realmente ajudá-la. Às vezes pode acontecer um ou outro bug informático, acontece, mas tente contactar diretamente com o clã, que eles conseguem ajudar a perceber o que é que está aqui pendente, qual é o documento que está aqui pendente. Mahomed, aqui a plataforma para os CVs é o clã. É mesmo, está aqui na apresentação, está aqui, é mesmo clã. Clã.pt e encontra logo. Tiago, está aqui a falar sobre formações e experiências. Então, eu acho que formações são sempre uma mais-valia em qualquer CV, porque acaba por mostrar, conhecimento que tem, em diferentes áreas, ou em diferentes temas de uma mesma área. Se tem muitas experiências, pode, obviamente, colocar todas e fica um currículo mais extenso. É normal, pessoas com mais anos de experiência, pessoas com perfis mais séniores, é normal que tenham um currículo mais extenso do que pessoas com menos anos de experiência. No entanto, se por acaso foram experiências mais curtas ou que foram experiências menos felizes ou que teve aqui menos importância, poderá também retirar algumas, não digo todas, poderá retirar algumas, mas depois em entrevista poderá partilhar essas experiências se não quiser ter um CV tão extenso. Mas não é por ter todas as experiências que teve até ao dia de hoje no seu CV que irá ser eliminado de algum processo de recrutamento. Inês Santos, então, quais são as maiores razões para uma pessoa não ser selecionada para entrevista? Por vezes, há muitas pessoas que se candidatam que não cumprem alguns requisitos,
da função. Por exemplo, vamos falar aqui por exemplo, licenciatura. Por exemplo, às vezes a função pede mesmo licenciatura, e mesmo por obrigatoriedade da própria função é necessária e às vezes uma licenciatura mais específica, por exemplo. E às vezes pessoas que se candidatam que não têm essa licenciatura mais específica, por vezes não podemos considerar, ou se no caso há requisitos obrigatórios que depois não são cumpridos pela pessoa que se candidatou, por vezes também não poderemos considerar, mas às vezes também, por exemplo, pessoas que a vaga ser para, por exemplo, para a Espanha, e as pessoas têm que estar lá em Espanha, e eu estar a candidatar-me de Portugal, e pode ser mais difícil também para ser considerado, portanto, há algumas razões, mas normalmente tem a ver com os próprios requisitos da vaga. Júlia, no meu caso, em entrevista de emprego. Sim, sim, acho que, assim, por norma, o que um recrutador quer saber numa entrevista é exatamente o que vocês fizeram, nas experiências que tiveram. Isto porque depois, a passar, aos clientes, somos nós que vamos aqui, entre aspas, falar por vocês. Portanto, nós tentamos sempre tirar toda a informação possível de tudo o que vocês fizeram numa experiência ou em várias experiências, para também, ao partilharmos com o cliente, conseguirmos partilhar da forma mais completa possível e que eles tenham uma visão 360 daquilo que vocês desempenharam e daquilo tudo que vocês fizeram. Paulo, o setor hoteleiro, para já, não é de todo aqui a minha área de expertise. Eu estou aqui na Multipessoal, estou na área de IT. No entanto, nós temos uma área nesta feira hoje de retalho e turismo, e tenho uma colega minha que está mesmo na equipa de hotelaria. Portanto, esteja à vontade de ir até aqui à nossa banquinha e meter conversa aqui com a minha colega que está volto a repetir, que está na área de turismo e retalho, e ela tem a certeza que o consegue ajudar. Existe alguma ressalva em relação a estrangeiros nas vagas? A única questão que têm de garantir é que têm todos os documentos necessários para trabalhar no país, na cidade, no que seja, para aquela vaga. De resto, não há mais nada, não há mais nenhuma ressalva. Portanto, basta só garantir os documentos, basta só garantir que está tudo ok e é só isso. Minha pergunta é qual? Então, Peter, aqui o clã acaba por ter muitas vagas disponíveis, mesmo muitas vagas disponíveis. Nós temos muitos, muitos clientes, temos muitas vagas disponíveis, portanto, vocês conseguem ter aqui. E também temos algo que eu acho que é muito bom, que ainda não encontrei em algumas plataformas, que é nós temos uma área onde vocês conseguem delinear a área geográfica para a qual se querem candidatar. Portanto, conseguem ali delinear um raio de alguns quilómetros que vos faz sentido. Portanto, tudo o que vocês depois vão encontrar na página de pesquisa de vagas são só vagas para aquele raio. E assim vocês já têm uma série de oportunidades de emprego às quais se podem candidatar, que vão ao encontro de alguns filtros que vocês já colocaram, que vão ao encontro da área geográfica onde pretendem trabalhar, e assim acredito que aumente realmente a possibilidade de conseguir arranjar emprego. William, se está interessado na área da IT, esteja à vontade para visitar aqui a nossa banquinha na área que tem aqui as vagas da área da IT. Estou eu e está uma colega minha no chat, portanto esteja à vontade para mandar mensagem para lá, que nós respondemos o mais rapidamente possível. Emily, então, o que vale mais a experiência ou a formação? Depende muito. Por exemplo, para uma vaga de uma pessoa muito júnior, que nem precisa de ter um ano de experiência, obviamente que é mais valorizada a formação, uma vez que, para já, é a única coisa que a pessoa se pode agarrar. No entanto, para uma posição que é mais sénior,
se a formação não for tão adequada com a posição que aquela pessoa está a desempenhar, por exemplo, um gestor de projeto, mas um gestor de projeto para a área tecnológica, cuja formação pode ser gestão de empresas, negócios, à partida não tem aquele background tecnológico, se calhar seria desejável. No entanto, já tem 10 anos de experiência nesta área de gestão de projetos tecnológicos. Aí a formação deixa de ser tão importante, uma vez que ele, através da experiência, conseguiu adquirir esses conhecimentos. Portanto, depende sempre muito do perfil a que se está a candidatar. Mónica, porquê é que é difícil de encontrar emprego depois dos 40? Então, acho que depende um bocadinho sempre das áreas para as quais nos estamos a candidatar. Há áreas que são um bocado mais complicadas de encontrar, infelizmente, emprego a partir de uma certa idade, mas eu confesso que em IT tenho arranjado emprego para pessoas 40, 50, 30, o que seja. De facto, depende muito da área em que se trabalha e também, penso eu, também da própria oferta que essa área tem. Henrique, aqui aqui na feira, pode fazer a candidatura espontânea, aqui na área do clã. Esteja à vontade, vai direcionar para o clã, inscreve-se no nosso website e depois nós temos aqui o seu CV do nosso lado e assim que surgir alguma vaga que vá ao encontro do seu perfil, tem altas chances de ser contactado. Então, Patrícia, quero mudar aqui de área. É uma questão muito pertinente. Apesar de não ter experiência nessa área, deve, obviamente, salientar mais a formação. Se já está a ter formação para essa área que se quer mudar. E nem a entrevista, se depois for para uma entrevista, ser super honesta, explicar que não tem experiência nessa área, mas que quer mudar, mas investir sempre muito na formação, porque depois é isso que lhe vai conseguir dar bases para conseguir fazer esta mudança de carreira. Nicolas, após que na entrevista e sendo uma final, deve-se enviar algum e-mail de agradecimento. Pode enviar, claro que sim. Podem sempre, seja em que fase for, enviar um e-mail de agradecimento, alguma palavra, o que quiserem. Se não o quiserem fazer, também não há qualquer problema, não é isso que vos prejudica em nada no processo. Mas sim, estejam sempre à vontade para contactar e mesmo que após a entrevista termina e vocês 2 dias depois lembram-se de uma questão ou ficaram com uma dúvida que não conseguiram esclarecer, estejam à vontade para contactar a pessoa com quem falaram com essas dúvidas que tenho a certeza que a pessoa vai esclarecer-vos sem qualquer problema. Então, Tiago, o facto de usar o Europass não é uma desvantagem. Aliás, o Europass tem uma coisa muito positiva, que é ele acaba por ser muito fácil de ler por qualquer plataforma de leitura de CVs, ou seja através do Clã, seja através de outra empresa qualquer que vos redirecione para um outro site, acaba por ser o formato do Europass é muito fácil de ler e de preencher os campos automáticos. No entanto, um CV personalizado, eu acho que é sempre uma mais-valia, porque mostra que a pessoa perdeu tempo para se diferenciar dos outros, está um CV feito à medida daquela pessoa, ao gosto daquela pessoa, e apesar de ser só um CV e de ser só uma cor, ser só preto e branco, tudo isso mostra já um bocadinho do que é a pessoa. A letra que escolheu, a forma como organizou a informação, já dá para conhecer um bocadinho quem é aquela pessoa só através do CV, que eu acho que o Europass não permite tanto. Então, Júlia, a área da IT que é mais procurada. A área de ética que é mais procurada, acho, na minha opinião, é sempre a área de desenvolvimento, seja a que for, seja um desenvolvimento mais direcionado para front-end, seja um desenvolvimento mais direcionado para back-end. No entanto, caso alguém não tenha já background técnico, formação técnica, uma engenharia informática, uma engenharia de sistemas de informação, uma engenharia de sistemas, o que seja,
eu aconselho sempre que há uma forma muito fácil, entre aspas, de entrar para a área da IT sem a componente técnica, que é a área mais funcional. Ser um analista funcional, poder ser aqui um assistente de um gestor de projeto, que acaba por estar diretamente ligado à área de IT, mas sem a componente técnica, que deve ser sempre, é sempre adquirida através de cursos, de licenciaturas, de mestrados, etc. Emily, no caso de não recebermos retorno sobre um processo, devemos entrar em contacto. Sim, não tenham qualquer problema de entrar em contacto com os recrutadores, se não tiverem a ter feedback. Devem sempre receber feedback acerca de um processo, seja ele positivo ou negativo. Obviamente que, por vezes, há demora. Muitas vezes, o feedback que eu tenho para dar aos candidatos que entrevisto não depende apenas de mim, depende dos clientes, para os quais eu estou a trabalhar, e por vezes os clientes podem demorar um bocadinho mais a dar resposta do que aquilo que gostaríamos. O trabalho aqui é, se não conseguirmos dar resposta ao candidato, tentar sempre manter aqui a motivação, explicar, olha, ainda não tenho feedback, não o queria deixar sem informação nenhuma, assim que eu tiver, entre em contato consigo, mas se por acaso o recrutador não fazer aqui esta parte do trabalho, então entre em contato com ele, perguntem o feedback, porque, mais uma vez, vai aqui ao encontro do que se deve fazer numa entrevista, que é mostrar que realmente tem interesse. Quanto tempo depois? Eu diria que 3, 4 dias, acho que pode sempre entrar em contacto para saber se já há feedback. Nicolas, sim, alguns analistas funcionais pedem requisitos técnicos, sem dúvida alguma. Por norma, estas vagas já são para analistas funcionais com alguma experiência. Por norma, júniores ou pessoas com menos experiência, vagas para pessoas com menos experiência, não têm tantos requisitos técnicos, mas apesar de ser uma área mais funcional, não quer dizer que não se deve investir na mesma na formação, porque na mesma vai estar a trabalhar diretamente com uma área tecnológica, uma área com imensos estrangeirismos, com uma linguagem muito própria. Portanto, aconselho sempre, mesmo que alguém que queira ir para uma área mais funcional daqui do mundo do IT, que tenha algum tipo de formação, seja em metodologias, seja em linguagens, seja em formas de comunicar, seja em gestão de projeto, o que seja, porque já irão ter umas bases para depois conseguirem cumprir com os requisitos da função e com a própria função em si. Então, Rosa, hum, portanto, se a maior parte da sua carreira foi em arquitetura, obviamente que isso deve estar no CV. Algo que é muito importante não esquecer é que o CV deve ser sempre organizado desde a experiência mais recente para a experiência mais antiga. Mas o que pode fazer é, no seu, o CV ideal, digamos assim, além de ter o nosso nome, os nossos contactos, alguma informação sobre nós, além das nossas experiências e também da nossa formação, deve ter sempre aqui um pequeno textinho, um pequeno parágrafo sobre nós. E o que a Rosa poderá fazer é, nesse pequeno parágrafo, poderá explicar um bocadinho que uma grande parte da sua carreira foi em arquitetura. Houve um momento em que fez sentido experimentar uma área nova e então, disse-me há um ano, portanto, vamos supor, desde 2023, está a trabalhar em design digital e, neste momento, está a direcionar a sua carreira para isso. E acho que assim é uma forma também simples de agregar as duas coisas e explicar também logo à partida o porquê desta mudança. Hi, Nia. So, in the travel industry, I have no idea right now because, as I said, I work more for IT roles. I recruit IT roles, but here we have a tourism and retail stand where you can go to the chat, send a message, and my colleague there can talk to you a little bit of opportunities for the travel industry. Então, pronto, Rosa, é isso. A primeira experiência que deve ter no seu CV é a de design digital e depois então
ao fazer as suas candidaturas, candidatar-se para esta área. Então, Júlia, é de facto necessário enviar uma carta e o CV? Não necessariamente. O CV é algo que é pedido em qualquer candidatura que vocês façam, sempre, porque é a forma que os recrutadores têm de ter aqui ter um bocadinho, de conhecer um bocadinho da vossa experiência. A carta de apresentação nem sempre é pedida, mas por vezes pode ser. A carta de apresentação deve ser curta, não deve passar mais do que uma página e deve, na minha opinião, deve ter cerca de 3 a 4 parágrafos. Ou seja, falar um bocadinho sobre vocês, aqui mais na ótica de o que é que eu já fiz, o que é que eu já conquistei, o que é que eu estudei, fazer aqui um bocadinho a história do candidato, depois falar um bocadinho de o que é que vocês podem trazer aqui para uma empresa, o que é que vocês podem trazer para a empresa que se estão a candidatar, também o porquê de se estarem a candidatar, e depois então, novamente, destacarem um bocadinho também das vossas principais, das vossas principais qualidades, principais conquistas que já tenham conseguido adquirir, que de facto mostrem quem é aquela pessoa e que ao ler a carta de apresentação, eu consiga logo ter uma ideia, ainda que geral, de quem é a Júlia. Rosa, os recrutadores usam scan apps de CV. Não, mas, por exemplo, ao inserir o seu CV aqui na plataforma do Clã, a nossa, imediatamente a nossa base de dados vai estar logo automaticamente preenchida, porque há um pequeno robozinho que, ao inserir, consegue logo ir buscar o nome, o telefone, o contacto de e-mail, a zona onde a Rosa está e por exemplo, os principais setores onde se trabalhou, e então não é aqui um scan de CV, mas conseguimos logo tirar algumas informações de forma mais automática. Jarmison, eu sugiro que se coloque a fotografia no CV, sim, porque ficamos logo com uma ideia de quem é a pessoa, quem é que é a pessoa com quem vamos falar. Eu tenho no meu CV e também e sou adepta de colocar uma fotografia. Clayton, tem de facto havido uma redução de vagas de gestor de projetos, de Scrum Master, muito mesmo, sem dúvida. Os gestores de projetos, por acaso, tenho vindo a trabalhar alguns, mas não com a mesma quantidade que trabalhava há algum tempo atrás. Para já, não lhe consigo dizer exatamente qual é que é a razão. Acho que ainda estamos a sofrer aqui um bocadinho alguns efeitos da contratação massiva que houve aqui na altura da pandemia. Acho que pode ser um bocadinho isso. Há pessoas, se calhar, que estão nas empresas que de facto têm capacidade e têm skills para assumir vagas como gestor de projeto ou Scrum Master, e acho que pode ser isso, pode ser mais uma, uma contratação interna, aqui uma promoção interna e não tanto irem procurar para o mercado. Ah, então, Rosa, peço desculpa não ter percebido a sua pergunta. É assim, como estava a dizer, o Europass é o CV que é mais amigo, entre aspas, destes scans, porque o Europass foi desenhado e todos os campos que existem estão desenhados de uma forma que todos os scans conseguem ler mais facilmente. No entanto, o Europass acaba por ser um padrão muito igual para toda a gente. Nós não somos todos iguais, temos todos muitas diferenças, por isso eu aconselho sempre que o CV seja mais personalizado, que usem plataformas para personalizar os CVs, mas se a Rosa preferir algo que seja mais simples e que seja mais fácil para os scans das empresas, então acho que o Europass é o modelo que mais facilmente irá colocar essa informação do lado deles. Tiago, eu sou adepta de currículo com fotografia porque acabo logo por saber exatamente a pessoa com quem vou falar. Por isso eu sou adepta
de colocar em fotografia. Hamid, address is not mandatory. You can have like just the city or just the location, like a general location. It's not mandatory to have your address. Contact data. I would suggest that you would put your email and your cell phone number. Acho que respondi a todas as perguntas. Se eu não respondi à pergunta de alguém, pergunto novamente, estejam à vontade. Portanto, se alguém tiver mais questões, esteja à vontade. Se não tiverem, acho que posso dar aqui por terminada aqui este webinar, este pequeno webinar. E estejam à vontade para nos colocarem quaisquer questões. Inscrevam-se, dêem uma vista de olhos no site do clã. Pode ser que esteja lá alguma coisa que vos interesse. E estejam à vontade sempre aqui para tentar falar connosco. Podem conectar-se connosco à vontade no LinkedIn, que depois então a comunicação ainda se torna mais fácil. Obrigada a todos.